Pessoal, hoje o assunto aqui é Auren Energia. Vamos entender essa aquisição que ela fez agora, já definitivo, da AES Brasil, porque isso tem feito as ações caírem um pouco, porque o mercado está precificando a empresa com um valor muito abaixo daquilo que talvez ela deveria valer por conta dessa super dívida que talvez ela adquiria. Mas aqui a gente vai acrescentar alguns pontos que não tem muita gente que está olhando sobre isso. Então, pesquisei a fundo sobre essas questões das dívidas, sobre essa aquisição mais aprofundadamente. Então, a gente vai analisar a Auren para ver realmente o que está acontecendo. Você vai conseguir entender tudo direitinho, ficar atualizado. E também a gente vai dar uma pincelada na carteira do canal, que é um vídeo que a gente faz toda semana, investindo ali em média R$50 para a gente criar a nossa renda passiva futura. E a Auren está nessa carteira, né? A Auren ocupa uma grande parte da nossa carteira do canal. Então, acho interessante você que tem a sua ação também acompanhar a empresa de perto para ver o que está acontecendo, né? E primeiro ponto, antes de a gente começar a entrar especificamente nessa questão da sua dívida, a gente precisa entender como que a empresa vem desempenhando. E a Auren tem um lucro líquido de R$270 milhões no terceiro trimestre. E isso é uma reversão de um prejuízo que ela teve. Mesmo assim, com esse lucro de forma positiva, né, visto assim pelo mercado, afinal de contas são números bastante projetivos, nós temos que a cotação ela vem caindo com o passar do tempo, né? No acumulado do ano, se a gente pega de janeiro até agora, primeira semana de novembro, a gente percebe que as ações caíram 22%, né? Ela já chegou a custar R$13 e hoje custando mais ou menos na faixa de R$10,35. Já chegou a custar quase R$10, assim, R$10,06, por aí, R$10,05. Então, ultimamente, ela tem performado negativamente. Isso se dá, primeiro, tanto por essas questões macroeconômicas, que eu sempre falo em todos os vídeos, né? Alta do dólar, investimento no exterior mais favorável, o nosso investimento em renda fixa aqui pagando uma fortuna para os investidores tirarem o dinheiro da renda variável, das ações de fundos imobiliários, colocarem na renda fixa. Nós temos um risco fiscal no país. Então, isso faz fuga de capital. Essa fuga de capital, de forma geral, já das boas empresas, faz os investidores se afastarem disso. Então, com isso, as empresas vão somando aí, né? Os investidores, na verdade, eles vão somando essas questões. Então, temos as questões da macroeconomia e junto com esse maior pessimismo do mercado, da aquisição da Auren pela AES Brasil. Mas eu vejo um ponto um pouco diferente. Eu aqui analisando de forma mais amadora, friamente, olhando com calma, sem ficar ali emocionado com os investimentos, eu vejo que isso, para o longo prazo, se é que a gente investe para longo prazo nas ações, nós temos que uma aquisição de forma positiva. Só vai demorar um pouquinho para se concretizar e o pagamento dessas dívidas e amortização. Mas, eu vou te explicar direitinho. Mas para isso, o que a gente precisa fazer? Entender basicamente como que é a Auren sem a AES Brasil. A Auren sem a AES Brasil é uma empresa que faz uma capacidade de geração ali dos seus ativos em energia de 3,6 gigawatts. Tá? Por quê? Ela tem 8 usinas hidrelétricas, ela tem 31 parques eólicos, 10 parques solares e ela produz essa energia toda. Então ela é uma geradora de energia e comercializadora. Ela vende a sua energia através dos contratos dos leilões e também de um negócio que chama Mercado Livre de Energia, que é, eu tenho uma empresa, uma fábrica, uma pequena indústria, eu consigo comprar energia diretamente da Auren e isso faz, para o lado da Auren, vender mais no mercado expandido e para o lado do comprador, ele consegue preços mais interessantes, preços melhores, consegue negociar isso de uma forma mais positiva, tá? Nós temos que, com a aquisição da AES Brasil também, que é uma empresa grande, geradora de energia, ela vai acumular um grande potencial de produção, de geração dessa energia. Então ela vai passar de 3,6 gigawatts lá para 8,8, porque a AES Brasil tem 5,2 em capacidade, né? 5,2 gigawatts de capacidade instalada de produção. Então ela vai crescer 2,4 vezes a sua capacidade, atingindo o terceiro lugar de maior gerador. E vejo, eu olho isso com muito bons olhos. É claro que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Porque hoje o jeito da Auren trabalhar dessa geração de energia tá diferente da migração da junção com a AES Brasil, né? Então hoje a Auren trabalha no seguinte modelo: ela tem 58% em hidrelétricas, 27% em parques eólicos e 15% em solar. A AES Brasil
tinha, na verdade, 51% hidrelétrico, 43% eólico e 6% solar. Quando se juntam as duas, qual que é a nova estratégia da Auren? A nova estratégia da Auren é ter 54% em hidrelétricas, 36% de parques eólicos e 10% em painéis solares. Então, com isso, ela cria essa diversificação mais estratégica no seu portfólio. Mas um ponto que a gente tem que tomar cuidado com essa aquisição, que já foi concluída, já está concretizada praticamente, é a questão da sua dívida, né? A gente percebe que a Auren por si, ela tinha uma dívida líquida de 3,2 bi e a AES Brasil 9 bi. Com isso, com essa aquisição, a Auren, junto com a AES Brasil, teria uma dívida de 17 bilhões de reais. É uma dívida bastante volumosa. Com isso, ela sairia de 1,8 dívida líquida pelo EBITDA, né? Ou seja, esse 1,8 dívida líquida por EBITDA quer dizer que em 2 anos ela paga as suas dívidas com a capacidade de geração de caixa dela, com as receitas que ela produz. Com essa aquisição, ela também vai adquirir as dívidas da AES Brasil. Com isso, vai passar de 1,8 para 4,9 dívida líquida por EBITDA, que é bastante elevado. O mercado entende uma dívida controlada até 3,5, 4. Então aqui já está com 4,9, quase 5. O mercado se assusta um pouquinho, e esse susto o mercado começa a olhar, será que eu tenho outras empresas elétricas mais interessantes para colocar o dinheiro? Então acaba migrando para lá e muita gente começa a ser pessimista. Então veja, se você é investidor de Auren, você tem que entender que é uma empresa que está fundindo com outra empresa, ela está adquirindo uma outra empresa muito melhor, muito maior, para o quê? Para aumentar a sua capacidade de geração de energia, e com isso ela vai aumentar a capacidade de geração de caixa. Então, se eu aumento a minha capacidade de geração de caixa, se eu começo a receitar mais, se eu começo a ter mais dinheiro entrando, né, ou seja, um EBITDA que de 1,8 passa para 3,5, a gente consegue o quê? Ter dinheiro suficiente para fazer o pagamento amortizado dessa dívida. Então ela vai pegar o caixa da empresa da AES Brasil e vai pagar as dívidas com que ela fez essas aquisições. Então isso machuca menos as empresas, mas parece que pouca gente tem olhado para isso. Se a gente olha só a Auren em específico, de 2021 para cá, ela vem com umas receitas interessantes, com potencial crescimento, né? Aqui a gente tem no gráfico um gráfico distorcido dos seus lucros, porque recebeu uma indenização, teve um lucro de 3 bi, depois teve que pagar um imposto, então teve um prejuízo, aí agora que ela vai começar a se estabilizar. Tende a aumentar bastante isso aqui quando as receitas da AES Brasil começarem a entrar no caixa, a gente vai poder vigiar melhor. Para esse trimestre, a empresa teve uma receita interessante. Ela aumentou as suas receitas em 26% em comparação com 12 meses atrás, onde ela tinha faturado 1,6 bi, agora ela faturou 2,05 bi de reais. Com isso também, ela saiu de um prejuízo que era de menos 838 milhões e passou a dar um lucro, 270. Se a gente olha o trimestre passado, o lucro também foi 91 milhões, então ela saiu de 91 do trimestre passado, logo ali, para 270. Com isso, ela conseguiu melhorar muito a sua margem líquida, né? Saindo de menos 51, ou do último trimestre, de 6%, para 13,23%. Então, são números bastante projetivos. Apesar da sua margem, de forma anual, ter diminuído um pouquinho, eu tenho um EBITDA um pouco maior, saindo de 453 para 484. Então, é uma empresa que segue ali num patamar mais saudável. Se a gente olha de onde veio essas receitas, de onde veio esses 2 bilhões que ela faturou, a gente percebe que ela ganha dinheiro com a hidrelétrica, com a eólica, com a solar e com a comercialização. Então, para esse trimestre, ela começou a ganhar dinheiro porque finalizou a construção do Parque Solar Ventos do Araípe. Então, esse parque solar aí, ele conseguiu já trazer um caixa para a empresa. Então, já é um jeito de diversificar suas receitas. Mas ela ganhou mais dinheiro, 40% a mais, pela sua comercialização, pelos preços de energia já negociados, né? Nós tivemos essas negociações na bandeira vermelha por algumas semanas. A gente tem também que a Auren já nos contratos antigos já tinha conseguido um preço médio de energia de venda maior do que a média do mercado. Então tudo isso vem favorecendo a empresa, mas parece que pouca gente está olhando por esse lado também, né? A gente tem um crescimento de 6,9 no seu EBITDA, né? 484 milhões, e o lucro líquido ali fechando com 270
270, conforme eu já disse. Então, uma empresa que sai de um prejuízo para um lucro está um pouquinho de forma ondulatória. Agora, pelas próprias falas do CEO que ele trouxe para a gente, é o seguinte, veja, vamos ler aqui juntos. Olha só, o executivo explicou ainda que a companhia tinha 5,2 bi em caixa ao final do terceiro trimestre desse ano. Então, fechou o terceiro tri, 5,2 bilhões sobrando lá no caixa, tá? Com o ingresso dos recursos captados no mercado, esse montante aumenta para aproximadamente 13 bi. Então, capta mais dinheiro do mercado, de 5 passa para 13. Então, está um caixa bastante gordinho, né? E caso os acionistas da AES Brasil optem por receber o dinheiro, quem tem as ações da AES não quer mais participar da Auren, vai vender as ações da AES, já optou por essa escolha, a empresa teria um desembolso de 7 bilhões. Então, é mais do que suficiente esse dinheiro para a empresa pagar esses recursos, adquirir a AES Brasil e ir amortizando as suas dívidas ao longo prazo. Então é o seguinte, veja, as ações da Auren, ela tem caído, tem dado esse desconto para a gente, porque primeiro, é a empresa que está fazendo aquisição de outra empresa, então isso automaticamente, por essa questão da dívida, com essa alavancagem maior, vai permitir com que os investidores fiquem mais inseguros e optem por outras empresas. Então o mercado está precificando. Você fala assim, as ações da Auren, então, por essas questões, não valem 10, 11, 12 reais, valem um pouquinho menos, valem 9 reais, por exemplo. Então o mercado não está tão disposto a investir em Auren assim, tá? Que é diferente da minha tese, que é diferente da sua tese, que é diferente de cada um tem sua própria opinião. Eu vejo que com a aquisição da AES Brasil, a empresa vai adquirir também o potencial de caixa da empresa. Então, ela vai receber os montantes que a AES recebia e vai pagar essas dívidas normalmente, assim como as empresas fazem para crescer, né? Para ser mais dominante no mercado. Não tem para onde correr muito, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque ela faz parte da carteira do canal também e porque eu preciso te atualizar aqui. Todo dia tem vídeo novo, cada dia tem um vídeo diferente, né? E fazendo a atualização da carteira do canal, hoje a gente já está batendo ali R$ 4.065 de investimentos. A gente começou em agosto de 2023, então a gente já vai para um ano e alguns meses aí, né? Então, persistente, toda semana eu invisto aqui, em média, R$50, para te mostrar que o pequeníssimo investidor também consegue adquirir alguma renda ou pelo menos juntar algum dinheiro, tá? E a nossa carteira segue ali com compras esse mês, apesar de eu ter falado da Auren neste vídeo, eu praticamente estou comprando mais só Banco do Brasil, porque eu estava mexendo nas minhas posições. Quem viu os vídeos passados conseguiu perceber que o Banco do Brasil era uma ação recente na carteira do canal, então fui subindo as posições, aproveitando um preço que está bastante atrativo em comparação com outros bancos. Tem vídeo aqui do Banco do Brasil para você ver, então foram as compras que nós fizemos. Antes, eu estava mais exposto ao setor elétrico, vocês lembram disso, agora a gente está mais exposto a banco, 30% da carteira em banco, 27% em elétricos, a gente tem papel celulose também, siderurgia, água, saneamento, seguradores e telecomunicações. A gente vai rebalanceando aos poucos essa carteira, tá? Aqui na nossa carteira a gente tem hoje maior quantidade de Banco do Brasil, depois a gente tem Auren, por isso que eu falei sobre o vídeo da Auren, né? Nossa segunda maior posição. A gente está com preço médio de 11,80, então boas oportunidades para quem gosta de incluir Auren na carteira. Lembrando que não é sugestão de investimento, de poder ali aproveitar os bons preços aqui, né? É a ação mais descontada olhando isso na carteira do canal, mas como eu quero uma carteira mais para dividendos por enquanto, eu estava investindo muito em empresas que estavam investindo bastante, né? Que era a Auren, a Alupar também está em investimentos, a Sanepar também está em investimentos, né? Ali a gente tem a Klabin também fazendo grandes investimentos e a nossa carteira ia diminuir bastante os dividendos. Então, para ela continuar com um dividendo mais atrativo, aí eu resolvi mudar um pouquinho a estratégia, aportar mais empresas que vão pagar dividendos mais recorrentes, e o Banco do Brasil era um deles, tá? Chegando ali com um dividend yield de quase 10%. Então, por isso que ele está agora em primeiro lugar, e eu tendo a ir aportando nele enquanto o preço atual estiver abaixo do preço médio, tá? Não é esse o único jeito de investir, mas é um jeito que eu gosto de investir aqui nessa carteira, porque eu já acredito nesses ativos e quero ficar com esses ativos aqui. A gente tem Klabin, Alupar, Banco ABC, Gerdau, Sanepar, Caixa Seguridade e a Unifique, né? Então são empresas ali bastante resilientes, pagadores de dividendos, né? No entanto, quando a gente olha aqui o pagamento de dividendos, a gente vem recebendo todos os meses um pouquinho
eu faço esse controle aqui numa planilha do Excel que eu gosto, né? Olha só, ano passado a gente recebeu R$14. Esse ano ainda não terminou, a gente já recebeu 83. Para ano que vem, eu estou estipulando um dividendo médio de mais ou menos R$500 no total do ano. Então veja, eu saí de 14, pulei para 80, depois pulo para 500. Veja como o efeito bola de neve, quando você está sempre reinvestindo, mesmo que seja pouco, a gente consegue construir esse patrimônio sim, né? E a gente vem recebendo ali todos os meses esses dividendos, né? E eu comparo também as empresas que vão crescendo os dividendos anualmente, igual, por exemplo, aqui a gente tem duas para comparar, né? Ano passado, Caixa Seguridade me pagou R$5, mas esse ano já me pagou 18. A Gerdau tinha me pagado em 2023 R$8, agora esse ano já me pagou 11. A Klabin em 2023 me pagou R$1,08 e esse ano já me pagou R$16,29. Por quê? Eu estou sempre reaportando nessas empresas e isso ajuda muito a você crescer o seu patrimônio, a você pegar esses dividendos e começar a reinvestir, juntar com o seu montante. Por isso que você ter essa resiliência de investir toda semana, isso te dá uma perspectiva de crescimento muito interessante. Então aqui no canal você fica ligado, você entende que a gente faz as análises das empresas, a análise também, apesar da carteira ser só de ações, a gente tem análise de fundos imobiliários, de FIAGROS, de FIINFRAS, a gente fala um pouquinho de renda fixa, da macroeconomia. Você como investidor, você precisa ficar ligado nisso. Então seja um inscrito do canal, tá? Inteiramente gratuito, aí é só ser inscrito e pronto, fazer mais nada. Ver os vídeos que são diários, beleza? Porque cada dia é uma coisa diferente, aí você vai conseguir ficar atualizado, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre a Auren, de uma perspectiva que pouca gente vê. Muita gente fala assim, prefiro outras, quero sair disso, essa empresa é ruim, mas é uma empresa que eu não estou investindo para agora, pessoal, uma empresa para daqui a 5 anos, por exemplo. Então, se ela passar daqui a 2 anos diminuindo muito ou quase zerar os dividendos, eu tenho outras empresas na minha carteira que são pagadoras de dividendos. Então, eu vou rebalanceando isso. Então, é importante você que está começando a investir, ver os vídeos semanais da carteira, porque você vai conseguir ir casando as estratégias com que eu vou fazendo e casando as estratégias com que você vai fazendo também, tá? Então serve também para te inspirar aí. Eu espero que você tenha se sentido inspirado, tenha entendido o que está acontecendo com a Auren, com a AES Brasil, por que o mercado não está tão projetivo com essa empresa, tá? Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí eu faço vídeo, você já vai receber automaticamente, vai ficar super atualizado aí de tudo. Muito importante, deixa aqui o seu comentário pra mim, é muito importante. Esse comentário eu respondo todos, sempre vejo, sempre leio, a gente sempre tá em contato, pode deixar a sua dúvida aqui que eu vou ler a sua dúvida. Se precisar, eu faço um vídeo sobre a sua dúvida, eu te respondo nos comentários. Então é um canal que eu criei pra nossa comunidade aqui, tá? Se possível, compartilhe o vídeo também se você achou interessante. Beleza? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.